pessoas lindas e diferenciadas do meu coração. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Diferenciadas Podcast, que é esse lugar onde nós temos ecoado histórias de pessoas incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Hoje nós estamos aqui com a presença da Fernanda Verdolin, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer num evento. E não foi por acaso, porque nós cremos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a partir de lá nós fizemos uma conexão. E eu tenho muita alegria de trazer ela para poder contar a história dela, a história do negócio dela, de tudo aquilo que Deus tem feito através dela, com ela e através do negócio dela. E é uma alegria de verdade ter você aqui. Obrigada por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, Nai. Você foi um presente para mim em 2022, já te falei isso, né? E vou afirmar aqui, porque realmente foi um presente, uma conexão, assim, de Deus mesmo, nos conectou para fazer a diferença na vida dessas mulheradas, né? Amém. Deixa eu falar muita coisa. Pouco, né? Gente, essa mulher, eu fico até... Vocês viram, né? Faltou até aqui, ó, a voz aqui, que vocês conhecem a pessoa aqui, né? Como que é? A Fernanda, gente, ela teve o privilégio de crescer num ambiente familiar de educadores e que estimularam ela a ser aquilo que ela quisesse ser. Isso é muito importante pra gente. Verdade. Isso faz toda a diferença na caminhada. Verdade. De bailarina, passou pela versão de educadora, executiva de tecnologia e marketing, em busca da melhor versão dela mesma. Se transformou em uma empreendedora inconformada com o sistema de educação tradicional. Por isso, ela fundou a EdTech Workalove, que oferta soluções de carreiras para instituições de ensino com foco na mobilidade social dos estudantes. Conta pra gente um pouco de você, da sua história, conta pra gente sobre a sua família, quem é a Fernanda e o que que você está trazendo, o que que Deus está tocando no seu coração para esse momento. Ai, que delícia falar sobre isso, né? Oportunidade, muito obrigada por essa oportunidade de contar um pouquinho desse mover mesmo de Deus na minha vida. Eu sou nascida e criada aqui em Sete Lagoas, então minha família toda é de Sete Lagoas, e eu sempre falo que eu fui uma criança muito inquieta, agitada na escola. Se olha pra você, eu penso sempre uma pessoa... Quietinha, CDF, não fui. Fui muito inquieta, muito agitada, e eu tive um problema na minha infância, logo depois que eu saí do prézinho, né, na época nosso prézinho para ir para a primeira série, de alfabetização. Então eu tive dificuldade de alfabetizar, exatamente porque eu tinha dificuldade de ficar quieta no lugar para aprender. Sério? Então, os médicos diagnosticaram, na verdade... a professora chamou minha mãe e falou, olha, vê se ela não tem um TDAH, uma hiperatividade, vai lá e investiga. Aí minha mãe fez um monte de bateria de exames, me lembro até hoje, uma das coisas que marcou a minha infância, ir para Belo Horizonte várias vezes, buscar respostas por aquela desconexão que eu tinha com o sistema educacional. Então, não conseguia alfabetizar a tempo das minhas amigas, né? Foi bem no finalzinho da primeira série de grupo. E aí, depois desse movimento, descobriram que eu não tinha nada. Eu ainda acho que eles fizeram o diagnóstico errado, mas tudo bem. Aí falaram, não, ela não tem nada e tal. E voltaram com o diagnóstico, né? Na verdade, o laudo para as freiras, né? Eu estudei na escola de freiras no Regina Passos 11 anos da minha vida. E aí eu falo que começou a diferenciação de uma educação humanizada. Por isso eu sou tão defensora de uma educação diferente, uma educação humanizada, exatamente porque aconteceu comigo um olhar diferenciado. Elas perceberam que, então, não tem nada, então vamos lá. Ela tem uma energia a mais do que a média da sala de aula. E elas falaram para minha mãe, Dada, olha, acho que você tem que buscar e colocar a Fernanda em atividades extracurriculares para que ela pudesse conseguir tirar essa energia, equilibrar essa energia dela. Então, foi onde minha mãe me colocou no jazz, no balé, e começou a minha iniciação para a área artística. Nossa, que sensibilidade, né? Muita Porque sensibilidade. Normalmente, a tendência que, quando as pessoas não reconhecem isso, é de afastar o aluno e de jogar, entre aspas, que não era um problema, mas aquela situação para fora. Exato. E elas te trouxeram para dentro. Para dentro e para uma forma de me conectar com o ambiente de aprendizagem muito diferente. Tanto que o ambiente educativo, para mim, depois se tornou minha maior paixão. Eu era criança que, na hora que tira férias, todo mundo quer tirar férias, né? Minhas filhas, por exemplo. Mãe, tô
de férias, quero férias. Eu não gostava. E por quê? E aí as freiras sugeriram isso para minha mãe me colocou no jazz, no balé, aí minha energia equalizou. Sim. E eu me conectei com o ambiente de aprendizado muito rápido, consegui alfabetizar ainda no finalzinho ali da primeira série, passei para a segunda e dali em diante comecei a estar entre os grupos dos melhores alunos. Então, nunca mais tive dificuldade com o aprendizado. Mas por quê? Porque além delas terem essa sensibilidade de ter identificado isso em mim, elas me estimularam de uma maneira diferente. Elas gostaram tanto daquele talento que foi desenvolvido na Fernanda artístico, né, de dançar, de cantar, que elas começaram a me estimular. Toda segunda-feira a gente tinha um momento cívico. Não sei se você lembra na sua época. Sim, tinha que cantar o hino nacional. Tinha que cantar o hino nacional, todo mundo bonitinho Isso. lá, tinha que... Isso. E aí tava toda segunda-feira a Fernanda tendo que elaborar uma coreografia nova para dançar no pátio. Uma coreografia nova para dançar toda segunda-feira. Além de recitar, né, de cantar o hino nacional, logo depois estava a Fernanda dançando lá no pátio para todo mundo e fazer uma coreografia nova. Então, elas me estimularam muito a conexão com o ambiente educacional. E aquilo foi trazendo uma conexão muito grande minha com um ambiente mais humanizado de escola. E aí eu fui me desenvolvendo. Quando eu cheguei com 13 para 14 anos, elas me convidaram a criar uma escolinha de balé. E aí começou a minha ligação com o empreendedorismo. Exatamente. Então eu comecei a ganhar dinheiro com 13 anos, juntar dinheiro, porque eu dava aula de balé para a educação infantil, que era o que eu tinha aprendido, eu estava devolvendo para as meninas lá. Era uma coisa que eu tinha uma satisfação enorme e eu consegui começar a ganhar dinheiro. E aí foi onde começou a minha conexão com o empreendedorismo. Eu falei, opa, olha como é que foi se desenvolvendo. Aí, aos 17 anos, eu queria ser atriz, né? Aí, Você tá achando que ela tava lá dançando no momento cívico à toa? Não. Tinha toda uma trajetória artística que a pessoa estava esperando por ela. Exato. Aí eu fazia jazz, balé, do jazz, do balé. Eu fui pro teatro, fui começar a me desenvolver também no cinema e falei, opa, quero ser atriz da Rede Globo. Então, eu tinha esse sonho, essa meta, aos 16 anos, ali fazendo o segundo para terceiro ano, todo mundo focado no tal do vestibular e eu focada em querendo ir pro Rio de Janeiro fazer tablado. E aí, meu pai... Ele vem de uma família de 4 homens engenheiros formados. Minha avó foi educadora, né? Minhas duas avós, tanto paterna quanto materna. Mas a minha avó paterna, ela tinha isso na cabeça que o ensino superior era algo, tipo, sagrado. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Antes era algumas coisas que não saíam do foco. Exato. Você tinha que estudar e formar ou prestar num concurso público. Isso. E eu tinha que fazer uma faculdade, independente do que você iria fazer depois, inclusive, tinha que ter um curso superior. Exato. E aí meu pai falou, olha, você pode ser, não tem problema nenhum. Que eles nunca me impediram de sonhar, de viver. Eu era uma menina muito sonhadora. Fazia, na época mais nova, todo final de ano eu chamava meus primos, minhas primas e ensinava eles a dançar, a recitar poemas para minha avó, a fazer cantatas de Natal. Então eu tinha sempre essa coisa assim... Eu tinha espaço para criar, recriar e fazer as coisas grandes que eu achava tinha que acontecer. Pode ser livre. Porque Exato. essa liberdade do aprender e do poder mostrar suas habilidades, ela, de fato, ela desenvolve a gente muito. Muito, muito. Eu me lembro, esse dia eu estava brincando com uma amiga minha que era minha vizinha, e aí eu fiz uma, na época da Xuxa, né? Lua de cristal que me faz sonhar. Aí a gente fez todo um festival na minha casa. E aí, olha meu lado empreendedora. Todos os vizinhos tinham que pagar R$1 para entrar. Para pagar os custos das roupas que a gente tinha e tal, assistir e dar um lucrinho pra gente. Então, já tinha aí, olha, você vê, a raiz do empreendedorismo já estava ali na minha infância, na minha adolescência, muito claro. E aí, isso foi crescendo. Aí, quando meu pai falou, ó, então, ok, você pode ser atriz, mas desde que você faça o curso superior. Vai, Fernanda, muda pra... Aí eu fiz magistério, né? Então, fiz magistério muito influenciada por uma amiga. Nem sabia o que eu estava fazendo na época. Ela estava fazendo magistério. Eu falei, eu também quero esse negócio. É legal, bacana e tal. Fui. E aí, no terceiro ano, quando ele me falou que eu tinha que fazer o ensino superior, eu tive que ir para BH para fazer o cursinho para me preparar para o ensino superior. Porque na época ainda tinha vestibular, era vários candidatos por vaga. Que hoje já não existe isso mais. Mas na época era isso. Fui, fiz o cursinho. E aí, depois, quando eu completei o cursinho, fiz para artes cênicas e para relações públicas. Artes cênicas, o FOP, meu pai falou, não, você não vai. E aí eu falei, então tá, mas porque eu não sabia
E aí o próximo passo foi Relações Públicas, foi o outro vestibular que eu tinha passado, na Newton Paiva, e aí eu me mudei para BH. E aí foram 4 anos, né, e meio dessa trajetória, Sete Lagoas, BH e aquela coisa toda. No 6º período, eu consegui um estágio na RM Sistemas, que hoje é o Grupo TOTS, né, a maior empresa de tecnologia da América Latina, a 2ª maior do mundo. Na época chamava RM, eu fiz um processo seletivo para lá, para a área de marketing, passei, me desenvolvi na área de marketing. Logo no dia da minha formatura da educação superior, eles me contrataram. Então, foi um presente que eu ganhei muito grande, eu não esqueço, dia 26 de setembro de 2003. E aí foi, assim, onde que minha vida começou a mudar. 2003, não, 1998 que eu entrei, né? Foi 2001 que eu formei. E aí, assim que eles me contrataram, um ano depois, antes de um ano depois dessa contratação, eles fizeram um outro processo seletivo buscando uma pessoa internamente que pudesse liderar um projeto de CRM. Eu, obviamente, falei, cara, quero aprender comigo mesmo. E aí fiz esse processo seletivo e eu não sabia o que estava me esperando. Na verdade, a proposta era para aprender programação. E aí eu fui aprender a programar na prática, virar uma analista de sistema. Resumindo, você começou, olha, uma criança, e na época não existia aquela questão, hoje fala que é hiperativo, tem muita energia, não era assim, né? Era algo que a gente nem sabia o que era. Sabia qual era o critério, e alguém acreditou que aquilo não era um fator limitador para sua vida naquele exato momento. Exato. E aquelas coisas foram de fato agentes extremamente importantes, né? Para que você não fosse limitada. Exato. Naquele momento. E que eu fosse apaixonada com o ambiente educacional, né? Eu falo que... por isso que eu sou tão defensora da educação humanizada, porque elas olharam para mim com um olhar diferente, e esse olhar diferente me conectou com o ambiente educacional de uma maneira diferente, que foi falar lá na frente como que isso realmente veio a ser um propósito da minha vida. E aí eu aprendi programação, fiquei um tempo na TOTS, ainda como gestora de CRM, a RM Sistemas se fundiu com a Microsiga. Na verdade, a Microsiga, que era o principal concorrente, comprou a RM, se tornou o Grupo TOTS, fez o IPO, né, abriu capital na bolsa. Eu passei por esse processo, ainda fiquei mais 2 anos lá. Fui viver outras 2 experiências em empresas de tecnologia da informação como executiva de marketing de vendas. E aí, quando eu estava na Alert, que era uma empresa portuguesa que veio para o Brasil, tropicalizando os produtos dela para o mercado brasileiro, eu engravidei da minha filha Esther, nessas indas e vindas entre Portugal e Brasil. Aí, quando eu engravidei da Esther, eu decidi que eu ia voltar para Sete Lagoas, né, eu e meu marido, e me dar a oportunidade de ser mãe. Falei, eu quero viver meu momento sabático de viver a maternidade mesmo. E aí, Deus foi muito bom, deu tudo certo, a gente voltou. Eu vivi essa experiência de ser mãe mesmo, junto da minha mãe, da minha sogra, que era onde estavam minhas bases aqui. Então, foi muito importante isso para mim. E aí, 9 meses, eu estava amamentando a Esther. Eu falo que a amamentação, né, foi 2 amamentações, né, que eu tive, da Sara e da Esther. Da Esther primeiro e depois da Sara. E foi onde eu tive os meus picos de criatividade. O da Esther, eu tinha, com 23 anos de idade, eu vivi uma liderança muito cedo na RM, né? Então, quando eu peguei a oportunidade de implantar o CRM, eu criei um call center debaixo de mim, prospectava negócios para o Brasil todo. Então, eu assumi muita responsabilidade muito cedo. E aí, olha o que a TOTS fez, que eu falo que se um dia eu criasse uma empresa, eu queria que fosse parecida ou melhor que o ambiente da TOTS. Porque ela era uma empresa muito camarada, muito humanizada, que tinha uma visão diferente sobre pessoas e processos e tecnologia. Nesse seu processo dentro da empresa, você, em algum momento, tecnologia, mulher, como que era o meio da empresa em relação a isso? Como que era a ação das mulheres ou o poder, as oportunidades? Que você teve a oportunidade, mas era de fato algo bem deliberado, assim, todo mundo... A oportunidade estava ali? A RM Sistemas, ela foi uma empresa muito diferenciada. Ela foi, né, 5 vezes consecutivas 100 melhores empresas para mulher trabalhar, para se trabalhar do Brasil, e a 9ª melhor empresa para mulher se trabalhar do Brasil. Então, ela tinha programas diferenciados que, em momento nenhum, a gente tinha algum tipo de, vou falar assim, limitação
para atuação, tanto que ela abria muito espaço para as mulheres. É que as mulheres não tiveram muito esse... Na verdade, desde pequena, a gente não é incentivada na área das exatas, né? Então, a gente não teve incentivo na nossa base. Então, chegava pouco. Mas as que chegavam e queriam se lançar aos desafios, ela colhia. Foi o que aconteceu comigo. Então, ela colheu e falou, vamos lá. Ela identificou que eu tinha 23 anos de idade, meus pares tinham 40. Nossa. E aí, o que ela fez? Olha a sensibilidade desse RH. Contratou uma empresa de coaching. Coaching naquela época era 2003 para 2004, gente. 2003 para 2004, literalmente. Faz muito tempo. Muito tempo. Tava tipo Tava iniciando, Isso, eram poucas pessoas, né? Mesma coisa do CRM também, quando veio para o Brasil, foi 2001 para 2002. Também tive a oportunidade de ter sido precursora na implantação de CRM no Brasil. E tudo por causa desse movimento inovador da RM, desse espaço que ele dava, independente de gênero. Isso eu acho fantástico neles. E aí, esse programa do coach de carreira, o que eles fizeram? Eles me colocaram como uma coaching e a coaching foi me dando... apoio no meu processo de desenvolvimento, me fazendo perguntas que me levaram a construir o meu plano de carreira. Então, uma coisa que a Clara me falou foi assim, Fernanda, vamos lá, você está com 24 para 25 anos. Quando você tiver os 30 anos, onde você gostaria de estar trabalhando e com o quê? E aí ela fez esse processo da gente resgatar a nossa infância, adolescência, o que a gente faz naturalmente, quais são os nossos pontos fortes, as nossas potências. E aí a gente foi escrevendo tudo isso. Eu falei, olha, eu quero trabalhar com marketing, ou seja, implantando um CRM em uma instituição de ensino. E aí ela falou, por quê? Aí eu falei, olha, primeiro porque minhas duas avós foram educadoras. Então, a educação, para mim, está no meu DNA. No DNA. Segundo... DNA da educação. Exato. Era algo de berço mesmo. E segundo, porque o segmento educacional tinha me chamado muita atenção, porque depois que eu implantei na RM, fiz o primeiro caso de sucesso de CRM no Brasil para a Microsoft, que o sistema era da Microsoft na época, eu comecei a vender para outras empresas, e dentre elas instituições de ensino. E aí eu chegava como técnica lá, implantava e via aquele mundo de oportunidades. Aí o que eu tinha que fazer? Sair e deixar lá na mão da pessoa. E eu, com isso, eu percebi e aprendi que não existe segmento de negócio igual à educação, onde você tem tanta intensidade de relacionamento com o cliente, que é o aluno, em tanto tempo. Para e pensa, não existe nenhuma indústria, nenhum segmento de negócio onde você tem tanta oportunidade de interação com o cliente, que todos os dias ele está lá, disponível para falar com você em tanto tempo. Né? Porque tem o tempo do curso, então de toda maneira ele vai estar lá. Ele tem que ficar, então ele é seu cliente durante o período. E a gente tinha que aproveitar essa interação para buscar entender mais os desejos e anseios desses alunos, para a partir desse mapeamento da inteligência ali, a gente conseguir criar uma nova proposta de valor que faça mais sentido para o estudante. Sempre eu tive isso lá atrás, com 23, 24 anos, eu estava implantando, escrevi isso no papel. Guardei. Quando chegou a amamentação da Esther, a gente estava naquele momento tipo, agora eu não tenho nada. E aí vem os principais insights da sua vida, né? Eu lembro que eu estava com 9 meses, já tinha, como diz a minha médica, né? Cumprido sua missão como mãe, já tinha passado 6 meses de amamentação dela, dedicado full time. E aí, com 9 meses, ela falou, olha, Fê, tá tranquila, agora é você com ela. Quanto tempo que você quer continuar tendo esse vínculo afetivo através da amamentação? E aí eu lembro que eu falei, nossa, já tô com 9 meses, agora eu acho que eu já posso voltar. Lembrei do plano que eu tinha escrito, que eu queria implantar um CRM numa instituição de ensino e virar gestora de marketing e criar uma proposta de valor nova para a educação. E aí foi onde eu pesquisei aqui em Sete Lagoas, qual era a principal instituição de ensino, na época o Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem. Era o principal. E aí, minha sogra tinha um contato lá, conseguiu marcar uma reunião com o reitor. Eu cheguei, em vez de submeter o meu currículo, Nai, eu cheguei, me apresentei, contei essa história que eu tô contando para você e falei, olha, eu tenho um sonho. Como Martin Luther King um dia falou, né? Quando eu falo dele, fico muito emocionada, porque para mim a minha inspiração de vida é o Martin Luther King. E ele falou, eu falei para ele exatamente assim, eu tenho um sonho. Eu quero implantar um CRM numa instituição de ensino e mudar a educação no Brasil. Aí ele falou, nossa, você é muito ousada, mas eu gostei dessa ousadia, tá contratada. E no outro dia eu já estava lá como consultora, comecei como assessora de comunicação do reitor, a gente implantou a área de marketing, a área de captação de alunos, a área de gestão da permanência. Não existia? Não existia. Era uma área de comunicação.
ainda muito incipiente com estratégia de marketing e tal. Instituição de ensino, eu falo que é bem diferente do segmento de negócio. Eu que vim da tecnologia e da informação, quando eu caí na educação, a primeira coisa que eu falei o aluno é cliente. Quase que eu fui tipo assim, mandada a ladeira abaixo das escadas lá, porque isso era um pecado. Para eles, o aluno é só aluno. O aluno é só aluno e isso era um pecado falar nessa parte mercadológica, né? Até porque, o que aconteceu das instituições de ensino? Por muitos anos, ela viveu um número de candidatos vaga muito grande, então ela não tinha que fazer esforço nenhum para captar. Confortável, porque eles iriam vir de qualquer maneira, mudando ou não o mercado, e durante muito tempo foi isso, né? Exato. Porque hoje ainda tem uma... Tá? Exatamente. Hoje, cada aluno tem no mínimo 5 a 6 instituições de ensino como opção para qualquer curso que você vê no superior no Brasil. Qualquer curso superior. Né? Então, o jogo mudou muito rápido para eles. Porém, as instituições de ensino não conseguiram acompanhar a velocidade dessas mudanças. Não só no aspecto de gestão, mas no aspecto pedagógico também. E aí eu, dentro da instituição de ensino, consegui perceber isso, porque eu atuei como gestora de marketing, entendendo os processos de captação, sendo pressionada pelas metas de captação de aluno, entendendo o quanto a gente não tinha gestão da permanência, a gente não se relacionava com o aluno ali para entender os anseios e desejos dele. E aí foi onde meu reitor teve uma sabedoria. Eu falo que o Antônio Bahia foi não só um padrinho de vida para mim, mas um padrinho de carreira e um cara que inspirou. A Orkolov hoje é parte da cabeça do Antônio Bahia, ele tinha uma visão muito clara de que as instituições de ensino, elas precisavam entender que, além de prover ensino e pesquisa, elas tinham que ser promotoras do desenvolvimento socioeconômico, ou seja, chama de triple hélice. É uma visão diferenciada, é uma tese de Edskovitz que foi implementada lá no Vale do Silício para fazer inovação aberta, onde eles colocam assim, olha, toda a produção científica das instituições de ensino deveria ser baseada nas dores do setor produtivo e resolver um problema da indústria. Ou seja, já formar as pessoas para isso, sabe? Para resolver esse problema e, a partir da resolução desse problema, voltar para a sociedade o processo de desenvolvimento. Então, essa visão dele é uma visão muito futurista, né? Aqui no Brasil ainda são pouquíssimas, raríssimas instituições de ensino que conseguem perceber a importância disso, e a missão da Orkolov, uma das missões da Orkolov é exatamente essa, ajudar a instituição de ensino a ter uma proposta de valor diferenciada para atingir o jovem. Como que nós vamos atingir o jovem? Aí foi a minha experiência como gestor, como docente. Ele me mandou para a sala de aula. E aí ele me mandou para a sala de aula, eu fiz meu mestrado, comecei a viver as dores dentro da sala de aula. E aí foi onde eu dava aula de empreendedorismo e inovação. E aí eu comecei a aplicar o Lean Startup, até brinquei contei. Na verdade, que o Gustavo Couto foi uma inspiração muito grande para mim, porque ele é uma referência, né, no Lean Startup no Brasil. E eu li todos os livros dele, assim, os livros, os artigos, participei de vários cursos também. E aí, esse aprendizado que eu tive com ele, eu levei para a sala de aula. E comecei a ouvir e aplicar o Design Thinking na prática com os meus alunos e falar, o que vocês estão pensando? Mapa da empatia, o que vocês estão vendo no mundo e tal. E eu comecei a perceber que os meus alunos não viam a diferença na vida deles. Aí eles começaram, professora, eu tô morrendo de medo de sair para o mercado de trabalho. Isso que eu ia falar agora. Ele fala assim, verdade, a faculdade formava, as instituições de ensino formavam, mas, na verdade, formava e colocava para fora. Tipo, terminou? Vai e pronto. Ninguém estava preocupado se, de fato, como que o mercado estava, ou se eles estavam preparados para o mercado, até para viver esse mercado. Como que seria essa experiência? Até porque ninguém sai da faculdade formado um profissional. Exato. E aí, o que eu ouvi? Professora, hoje eu sou aluna, amanhã eu desempregado. Prefiro ficar aqui dentro. Falei, nossa, tá tudo errado. É por isso que eu não tô batendo minha meta de captação. Porque se eu não tô entregando alunos que percebem o valor da minha entrega, eles vão falar mal desse produto e aí não vai ter recompra lá na frente. Sim. Porque eles são os principais influenciadores da nova geração que vai querer ou não fazer o ensino superior. Falei, se isso não se conectar, isso não vai funcionar. E aí eu estava passando pelo meu segundo processo de coaching, que foi quando eu decidi empreender, né? Tomei a decisão mais difícil da minha vida, porque realmente empreender é sair total da zona de conforto, né? E eu lembro que quando eu fiz esse processo, eu coloquei 2 caminhos. Ou eu ia rumo à reitoria, ou eu ia empreender.
E aí, quando eu vi meus prós e contras, eu descobri que realmente o meu estilo de trabalho, eu precisava de mais liberdade e eu não ia lidar muito com ambientes, eu não consigo lidar muito com ambientes burocráticos e políticos. E a reitoria te daria tudo Me isso. desafiando muito nisso, né? Isso ia ser meu maior desafio. Então, quando o coaching fez isso comigo, e aí como é que eles fizeram, né? Como é que foi feita a técnica? Eu descobri o Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia japonesa que ajuda a gente a encontrar o sentido da vida. E aí o Ikigai usa o que eu amo fazer, o que eu faço bem, quais são as atuações profissionais que fazem sentido com aquilo que eu faço naturalmente, o que eu faço bem e qual o problema no mundo que eu queria resolver. E aí, quando você tem a interseção desses 4 pontos, a gente consegue, de fato, descobrir aquilo que vai nos mover, né? Que faz a gente levantar da cama todos os dias e dar o nosso melhor. Aí. Exatamente. E aí, como isso tinha sido muito forte para mim, eu resolvi fazer isso dentro de sala de aula. E com consentimento da minha coordenadora de curso, que ela falou, Fê, é o seguinte, ó, dá o conteúdo do ENAD, então, você não pode deixar de passar. Aí eu dava no sábado, dava em hora extra para os meninos, e vão lá na sala de aula e praticam o Ikigai. E aí, quando eu pratiquei isso com eles, consegui implementar e aplicar isso dentro de sala de aula, até com a ajuda de alguns coaches também, foi extremamente importante. Eu comecei a perceber que o aluno falou, professora, minha vida mudou. Os alunos começaram a me dar depoimentos do quão significativo foi aquilo e quanto mudou a percepção de valor da entrega da instituição de ensino para eles. Agora eu entendi porque eu estou fazendo administração. Professora, eu sei fazer um currículo. Todo mundo está fazendo, ou não foi só porque não tinha um outro curso, ou não foi só. Eu estou fazendo porque era algo vago que de repente fez completo sentido. E eles não sabiam, né, escolher. Por exemplo, na administração é muito plural, né? Então, você tem RH, você tem logística, você tem contabilidade, você tem marketing. Então, você tem muitas possibilidades de atuação profissional. E a dificuldade deles é qual atuação profissional. E ao fazer esse exercício, eles começaram a entender o poder do autoconhecimento, eles se empoderaram. E aí, o que eu fiz? Ajudei eles a criar currículo, se preparar para as entrevistas de emprego, escolher as empresas que faziam sentido para eles trabalharem de acordo com os valores que eles tinham. E não só para trabalhar, só porque estava... Só porque era oportunidade. Isso, não, peraí, eu vou porque... Exato. Eles estavam escolhendo o movimento que eles iam fazer na carreira dele, não o mercado escolhendo eles. Então, o jogo virou. E ao virar, eles se sentiram muito mais empoderados, muito mais fortes diante dessa situação. Eles aprenderam que, na verdade, está muito mais na mão dele do que no mercado. Está muito mais na nossa mão mobilizar nossas habilidades e competências para gerar renda, riqueza e trabalho do que necessariamente depender de um job description de uma vaga. E aí, quando eles aprenderam isso, mudou tudo a percepção. Eu falei, cara, é isso. Achei. Eu vou escalar e vou criar uma tecnologia que consiga ajudar os estudantes a fazer mobilidade social. Só que essa tecnologia não vai fazer só isso para o jovem. Ele vai conectar o jovem com o mercado de trabalho, sim. Vai conectar com vagas que tenham mais valor. Mas para isso acontecer, sabe o que a gente vai ter que fazer? Eu vou voltar lá no plano pedagógico, vou mudar o plano pedagógico. O que era a minha inconformidade com o sistema? Porque eu comecei a perceber, como docente, que todos os meus planos pedagógicos das instituições de ensino, eles estão muito formatados nas DCNs do MEC, são Diretrizes Nacionais Curriculares. E que, normalmente, diretriz não quer dizer o conteúdo que você tem que aplicar. Diretriz é diretriz. E aí, o que as instituições de ensino fazem? Para não saírem vamos falar assim, do regulatório, tirarem a nota 4, tirarem a nota 5, elas pegam ipsilitris a DCN e começa a criar um currículo de 1960. Nossa. Só que, por acaso, a gente está em 2022. Será? Por quê, né? Tipo, do nada. De repente, a gente caiu em 2022. E aí, é por isso que os alunos... E por que eu percebi? Como é que você percebeu isso, Fernanda? Quando eu comecei a ajudar os alunos a buscar vaga no trabalho, e eles não sabiam mexer no Excel, não tinham inglês fluente, não sabiam Scrum Master, não sabiam técnicas de métodos ágeis, não sabia nada disso. Isso para eles era eu que estava falando que o mercado estava querendo. Porque como eu estava muito ligada ao mercado, eu comecei a perceber o que o mercado precisava e que não necessariamente a instituição de ensino conseguia lecionar isso no currículo pedagógico dela. Nem na atividade do currículo tradicional obrigatório,
nem na extracurricular. Então, o coordenador de curso não conseguia fazer uma mentoria para o estudante de acordo com o que o mercado estava vivendo. E aí, quando eu fui elaborar a Workalove, eu falei, olha, a Workalove precisa ser uma plataforma de modelagem acadêmica, onde a gente pega, através das vagas das empresas, eu consigo perceber as hard e soft skills que as vagas pedem. É super importante. Aí eu limpo, faço uma curadoria disso, entrego para o coordenador de curso tudo que o mercado está precisando, e o mercado local e regional. Então, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, eu consigo mapear tudo que é Caterpillar, Iveco, as grandes indústrias precisam através da hard e soft skills, que são as vagas que são colocadas dentro da plataforma. Faço uma curadoria disso e entrego para o coordenador de curso começar a discutir com o ENDE, que é o núcleo estruturante do curso dele, o que ele precisa melhorar e atualizar. Que é um ouro para as instituições. Não, isso que eu ia falar, porque de repente a instituição ela tem o potencial dela mesma também se tornar um grande potencial para o aluno, entendendo qual é a real necessidade do mercado. Exato. E não só a real, que aí o que a gente fez? As vagas que são colocadas na Workalove, eu já faço isso e entrego o que a gente chama as exigências do mercado de trabalho. Só que a gente criou um observatório do futuro do mundo do trabalho, que eu tenho pesquisadoras que estudam o futuro e as tendências de cada grande macro área, com artigos, papers, coisas que saem no Brasil, no mundo inteiro. E aí, dali, elas extraem requisitos, que a gente chama tags, que são as tendências do mundo do trabalho. E aí, eu junto para o coordenador exigências, tendências, para provocar o coordenador de curso a atualizar com mais frequência e com mais profundidade o seu plano pedagógico, porque aí sim eu vou conseguir aumentar a empregabilidade do estudante. Então, eu só consigo fazer com que o estudante se conecte com a vaga se eu preparo ele bem. Exatamente. E aí, se eu tenho um currículo atualizado, um currículo flexível aos objetivos de vida e carreira do estudante, quando o estudante aplicar para uma vaga, ele tem muito mais chances de conseguir conquistar aquela vaga com sucesso. E me conta uma coisa, esse processo todo da construção, que querendo ou não, você, com seu projeto, tirou, inclusive, os coordenadores de curso, as instituições da zona de conforto. Total. Porque quando você traz uma demanda, né, e entrega para eles dentro do regional, eles têm que fazer alguma coisa. Como que isso foi visto? Quando a primeira vez que você chegou para alguém e falou, então, a demanda é essa, como que foi? Então, vou contar um pouquinho da história da Workalove. Aí, quando eu tive essa ideia, aí fui sair, abrir um CNPJ, a história não foi... Eu não criei de cara o Workalove. Eu fui vender um CRM durante um tempo, levantei uma grana. Esse CRM me ajudou muito a ter visão do mercado. Eu conectei com as instituições de ensino e vi realmente que a demanda existia, que existia essa lacuna para criar esse software. Na época, a gente apelidou de Aceleradora Digital de Carreiras para a Educação, era o nome técnico da Workalove. Levei essa ideia para um evento, um congresso de educação, que na época eu fui vender CRM, mas eu levei a ideia para ver se realmente existia validação ali. E foi sucesso total desse evento. Aí um amigo meu que estava trabalhando na verdade, estava expondo também como empreendedor nessa feira, ele me conectou com grandes grupos educacionais. Falou, Fê, essa ideia é genial. Você tem esse produto? Daqui 2 semanas eu vou te colocar à frente de 2 investidores para você apresentar. Eu engoli seco, pensei, se eu falar não, eu perdi a oportunidade. E aí eu falei sim, mas eu não tinha. Não tinha nada. E aí ele falou, daqui 2 semanas... A ideia que estava formulada foi o que você apresentou. O programa aqui. Exato. E aí ele falou, daqui 2 semanas eu vou te colocar frente a frente com 2 investidores, 2 grandes grupos educacionais do Brasil, que são amigos meus. Se eles falarem que essa ideia sua faz sentido, eu topo entrar como seu investidor. E assim foi. 2 semanas eu tive que criar o software, aí eu tirei da minha cabeça, criei as telas, aí essa empresa de CRM me ajudou a criar os protótipos, aí fomos para esses 2 grandes grupos educacionais. O maior grupo educacional, na verdade, do Brasil, foi o primeiro a me atender. Fui para lá, bati nessa porta, mostrei as telas, só que ele achou que já era o software. Aí ele virou para mim e falou, olha, Fê, faz o seguinte, tem 4 anos que eu estou tentando fazer alguma coisa parecida com o que você mandou. Eu tenho 30% do que você me mostrou aqui hoje. Então, faz total sentido a gente comprar 100% de vocês. De cara? De cara, Nai. Foi a primeira, vamos falar se foi o primeiro grande paredão, né? Eu falo, fui colocada no paredão ali, muito rápido, porque ali eu tive que fazer uma decisão muito grande na minha vida. Foi, opa, vou me satisfazer financeiramente agora e tá tudo bem. E aí viro empregada e tá tudo bem.
ou eu sigo a minha carreira empreendedora e vou vender esse software para mais instituições de ensino. Eu quero servir a um ou outro. E aí foi aquele resgate do propósito. Eu empreendi para quê? Para mudar a educação do Brasil ou não? Porque foi isso que eu falei para o Bahia que eu queria fazer, que era mudar a história da educação no Brasil. Eu queria deixar esse legado. E aí foi onde eu falei, não é só por dinheiro, eu vou seguir. E aí foi uma decisão muito difícil. Voltamos, ficamos amigos, segui em frente, peguei as instituições de ensino que eu tinha vendido o CRM, bati na porta e falei, olha, é isso aqui, é protótipo, não é código, mas se vocês me financiarem, em 12 meses eu entrego para vocês. Em 12 meses, as 2 soluções estavam prontas, a gente conseguiu 8 contratos. Setembro de 2008, a gente fechou 2018. A gente fechou os primeiros 7 contratos, foram 7 instituições de ensino que apostaram na gente sem um código desenvolvido. Sem nada, só com... Deu dinheiro, só assim, ó, tá aqui o entendeu? dinheiro. Foi um protótipo que você entregou, algo que não era... Isso aqui, ó, isso aqui que eu vou te entregar. Tá bom? Mas você nunca viu, não. Deixa eu te explicar. É isso aqui, mas assim, não existe. Mas vai existir. Vai existir e você precisa me ajudar a existir isso. Sim. Em vez de você pagar tudo, eu consegui mais 7 instituições de ensino que vão bancar isso, tipo, num grupo de consórcio. Ok, topamos. Fui desenvolvendo, fui entregando, validando dentro da própria instituição, corrigindo. Setembro de 2019, a gente já tinha 26 mil alunos rodando na plataforma. Dezembro de 2019, o Grupo Ânima se torna o nosso primeiro grande cliente, que é um dos grandes grupos educacionais, e que já tinha essa proposta no plano pedagógico deles há muitos anos. Então, eles já queriam fazendo isso acontecer dentro deles, então não era uma objeção. Eles já estavam querendo que os seus coordenadores conseguissem trazer para os seus planos pedagógicos aquilo que o mercado estava exigindo e a tendência do mundo do trabalho. E não conseguiam fazer por conta da estrutura deles mesmo, né? Para desenvolver isso que você desenvolveu. Exatamente. Para eles é um custo muito grande para a instituição de ensino fazer. Agora, quando a gente consegue repartir isso para o bolo, aí fica um custo mais viável. E aí, quando a Ânima, a gente virou o primeiro pino, né? O Gustavo Caetano gosta de falar isso, que assim, quando a gente vira um importante cliente, a coisa começa a crescer. Aí a gente cresceu logo no outro ano 237%, sozinhos, sem nenhum dinheiro de investidor. No outro ano seguinte, 60%. E agora, indo para o terceiro ano, depois da solução pronta, a gente está crescendo acima de 50%. Isso sem dinheiro nenhum, bootstrapping até o momento. Com muitas propostas de investimento, vamos ter que fazer decisões aí para 2023, decisões ousadas, né? Porque a gente vai realmente precisar dar uma explodida agora, a gente já chegou no nosso limite de crescimento sozinho com as próprias pernas. Porque a gente precisa de investimento aí. Muito grande. Né? E aí é outra demanda. Mas são números incríveis que a gente fez. Olha, a gente já conquistou 1.100.000 estudantes hoje na base, muita gente. 3 mil instituições de ensino e 10 mil empresas. Então, se a gente pensar que em 3 anos o MedTech conseguiu conquistar essa relevância em termos de número é muito grande, né? Então, você vê um crescimento realmente espontâneo porque o mercado estava precisando mesmo de uma proposta de valor. Porém, como você me perguntou, as resistências acontecem o tempo todo. Por que eu não voltei? Eu não tenho a pretensão de, você vai ter pretensão de... Porque a gente praticamente a gente tem 2 concorrentes, né? Um grande concorrente... Não tem mais ninguém que faça o que você faz? O nosso principal player é um player de 22 anos de mercado, um player americano que veio para o mercado brasileiro. E como é que a gente iniciou? A gente iniciou com essas instituições que apostaram na gente. A gente cresceu como? Tirando os clientes case da concorrência e trazendo para a gente. E aí, esses clientes case que saíram de lá, da principal plataforma de carreiras do mundo, a gente ganhou uma visibilidade muito grande. E a partir dessa visibilidade, outras instituições de ensino começaram a falar, opa, não vou comprar aquele concorrente só porque ele tem o MIT, ele tem Harvard, ele tem todas as principais instituições de ensino do mundo. Porque essa outra solução aqui brasileira, pequenininha, startup, fundada por mulher, está fazendo um trabalho melhor. E aí, quando eles começaram a perceber, a gente começou a crescer espontaneamente. E de um reitor ligar para o outro e falar, cara, você precisa ter Orcolov. Cara, a gente não vai sobreviver sem Orcolov. Cara, a gente não vai conseguir sobreviver ao mercado e as diferenças do mercado. Que foi o maior diferencial da Orcolov para essa outra que já está estabelecida, que fez com que o mercado virasse a seu favor? Eu não falo que não foi só a usabilidade, a questão do design e tal. O Steve Jobs nos inspira muito. Eu sempre falo assim, olha, se tiver que explicar, precisa refazer. O software é o seguinte, você tem que usar
intuitivamente. Se você tiver que explicar alguma coisa do seu software, tá ruim, volta e refaz. Então, a gente tem esse lema de UX, UI, né? Então, usabilidade focada no usuário final. Então, esse é um dos diferenciais. Mas a grande diferenciação é esse observatório do futuro do trabalho, no sentido da gente conseguir ajudar as instituições de ensino a modelar os planos pedagógicos dela, mudar os planos pedagógicos dela, porque é isso que vai fazer lá na ponta o aluno ter uma empregabilidade maior. Isso os nossos concorrentes não têm. Né? Então, isso, por exemplo, os 2 concorrentes que eu tenho lá fora, um veio para o Brasil, o outro não veio, foi exatamente isso que brilhou. Como que vocês conseguiram fazer esse negócio? Porque como é que você consegue mapear hard e soft skills e conseguir ranquear aquilo que o mercado mais pede? Nem as HR techs têm isso. E hoje, um dos grandes diferenciais que a gente tem, que também o nosso concorrente tem, que é conectar o banco de dados das instituições de ensino. Então, a gente está conectado ao banco de dados. Então, quanto mais o banco de dados cresce das instituições de ensino, mais a gente consegue oferecer para o mercado mais rápido o filtro. Por exemplo, hoje na Workolove, se uma empresa quiser contratar os melhores estudantes de engenharia de 7 Lagoas com nota acima de 90%, eles conseguem contratar. Eles conseguem contratar por questões de etnia, eles conseguem fazer vários tipos de contratações que levam em conta fatores que não tem em todas as plataformas, né? Então, não só requisitos acadêmicos, socioemocionais também, porque a gente tem acesso aqui dentro, mas o grande diferencial entre o concorrente que nós temos de PI mundial e a Workolove, além da usabilidade, porque o software é muito fácil de usar e o deles não é tão fácil, é a questão da modelagem acadêmica. A gente consegue, de fato, ajudar as instituições a mudar o plano pedagógico. Quando você muda o plano pedagógico, você muda a proposta de valor. E isso é muito grande. Você percebeu em algum momento que ninguém estava olhando para... Porque era uma lacuna de mercado. Era uma oportunidade que você viu. Ninguém estava olhando para isso, aqui não existia. No Brasil não existia ninguém, de fato, se atentando para isso e simplesmente, em algum momento, você falou, não, pera, eu vou fazer algo diferente para essa realidade. Na verdade, eu comecei muito nisso, assim, olhando para o estudante, ouvindo o estudante, falando, opa, mas olha só, vai mudar a percepção de valor. Então, com o meu conhecimento como executiva de marketing, eu percebi assim, cara, a proposta de valor é tudo. Então, eu preciso mudar a proposta de valor para fazer esse processo de retroalimentação da captação, da gestão da permanência continuar. Ou seja, as instituições de ensino só vão ser sustentáveis se elas conseguirem diminuir o custo de aquisição de novos alunos. E ela só vai diminuir o custo de aquisição de novo aluno quando a proposta de valor dela tiver uma diferença real na vida do cliente. Quando elas entenderem, eu percebi assim, quando elas entenderem que, na verdade, elas não vendem curso, elas vendem plano de carreira e de vida. Olha a diferença. Muito diferente. É muito diferente. Elas nunca pensaram assim. Nunca pensaram na assim. época que eu estudei, que eu me formei, ninguém nunca pensava assim. Era só formar aluno de fato, entregar o conhecimento e daqui do portão você formou para lá, é um problema seu. E aí o mercado ficou durante um tempo extremamente inchado de alunos, e o mercado não conseguia absorver, porque não conseguia medir de fato esses alunos, a capacidade, as soft skills, não conseguia medir exatamente o trabalho na área. Exatamente. Mas por que elas não fizeram isso? Porque elas nunca precisaram. Porque por muitos anos elas viveram anestesiadas pelo FIES, que supria todas as vagas e a capacidade produtiva delas. Ou seja, quando começou a tirar o FIES, aí elas começaram a movimentar. E o que aconteceu? As vagas começaram a ser maiores do que a demanda. E aí, nesse processo todo, começou a inverter. E só que elas não estavam preparadas para esse movimento todo. Até porque elas foram estruturadas muito no modelo público, né? Tipo, eu tenho minhas vagas, vocês têm que vir a mim. E não eu captar vocês. Então, essa mudança foi uma mudança muito rápida para elas. Só que elas não conseguiram acompanhar esse processo todo. Então, assim, a proposta eu tinha essa sensibilidade, mas eu não sabia por quê, o que eu estava fazendo. Aí, aos poucos, eu fui perceber que, na verdade, o que a gente faz hoje é o que as instituições de ensino americanas já faziam há muitos anos, que é a cultura de carreiras. As instituições, o modelo lá é totalmente diferente do modelo do Brasil. Lá, o processo todo para ingresso tem um setor de carreiras em todas as instituições de ensino. Esse setor de carreiras acompanha o estudante desde a entrada do ingresso, durante o processo e após o processo. Tanto que o alumni lá, que são os egressos, muitos deles que saem e são empregados, eles pagam um valor, eles doam valor do bolso para as instituições de ensino, para que elas continuem o processo dela como um sinal de gratidão
de retribuição pelo que elas fizeram na vida desses jovens, dessas pessoas que estão no mercado de trabalho. Por quê? Porque o modelo estava muito mais focado no apoio ao estudante. Aí que eu entendi, depois de muito tempo, eu falava, Fernanda, você criou isso porque você estudou a cultura de carreiras das instituições de ensino americana? Não. Aos poucos, a gente foi percebendo o que a gente estava fazendo, e o que a gente estava fazendo já existia no mundo. E hoje, o que a gente está fazendo aqui no Brasil, a gente ainda faz muito diferente do que é feito lá nos Estados Unidos, porque a gente traz muito mais inteligência de dados, que é o que as plataformas americanas ainda não têm. Nossa, que loucura. E como que é ser de fato? Não, primeiro que você fala, seu olho brilha. Eu amo o que eu faço. Você fala, seu olho fica assim, ó, o tempo inteiro. E, de fato, a gente tem que ter PhD, né? Paixão, habilidade e dinheiro. É legal isso, esse PhD. É um processo para a vida da gente que faz, de fato, porque é a construção de algo que vai mudar o mundo, mas que começa transformando a vida das pessoas que estão à nossa volta. Verdade. Começa transformando aquilo que a gente quer. E essa questão do PhD a gente precisa avaliar, porque não vai e vem da vida, na construção de uma carreira, você pode ter paixão, você pode ser hábil naquilo, mas precisa ter esse retorno, reconhecimento do mercado, mas o retorno financeiro também. Muito legal. E aí, é muito louco isso, porque eu te vejo falando, é um negócio assim, de encher os olhos e de emocionar. Como que você se vê, você, diante disso? Quando você se olha, você pensa assim, caramba, eu criei tudo isso. Como é que é essa visão? É muito legal, porque eu só me sinto instrumento. Nunca me sinto como se fosse dona ou da ideia ou daquele processo. Eu sinto que eu me coloquei à disposição de Deus para que Ele pudesse me usar como instrumento dele para a mudança da educação no Brasil. Então, eu falo que tudo que a gente faz na Orcalove, eu sempre falo com todo mundo lá, não é para minha honra nem para minha glória, e sim para a honra e para a glória de Deus, é aquele que me permitiu viver essa experiência. E quanto mais eu penso no que a gente está fazendo e a mudança que a gente está fazendo, eu falo, não podia vir de mim, eu sou muito limitada para ter feito tudo isso, sabe? E aí você começa a ver que, na verdade, o quanto eu me disponibilizei para que Deus pudesse me usar, Ele está me usando aqui agora. Então, eu falo que 2020, eu estava brincando com o pessoal esses dias, estava assim, não, Fernanda, o que passa na sua cabeça, né? O ano de 2022 foi um ano de porção dobrada na minha vida, na vida da Orcalove. A gente ganhou o primeiro lugar, né? Subir naquele palco no ano de 2022, em São Paulo, olhar para um lado e saber que uma mineirinha lá de Sete Lagoas, subiu no palco para pegar o troféu do primeiro lugar da EdTech mais inovadora do país, com maior capacidade de promover inovação aberta com grandes corporações. Eu olhei para o lado e falei, não é por mim, né? Que bom que não é por mim. Deus é muito bom. Deus é muito bom, me usa como instrumento e tem escolhido as pessoas para estar comigo ali na Orcalove, lado a lado, para fazer esse sonho que ele botou no meu coração ser sonho delas também. As pessoas que trabalham na Orcalove, eu falo que eu tenho maior orgulho, não só do que a gente está construindo, desses prêmios todos que são reconhecimentos, a gente ganhou esse primeiro lugar e ganhou também o Impact da Fundação Dom Cabral, que reconhece as empresas que têm alto potencial de crescimento, mas também que fazem inovação e impacto social na América Latina. E a gente ganhou pela segunda vez consecutiva. Por isso que eu falei que foi um ano de porção dobrada. 2 prêmios grandes e de alto impacto. Um relacionado à probabilidade de gente ser unicórnio, né? Que, nossa, a gente nem imaginava isso, que é esse da Top 1 EdTech, né? Do 100 Open Startups. E o outro do impacto social, porque não é só por dinheiro, mas é sim o impacto que a gente está fazendo na vida das pessoas, transformando de fato e ajudando as instituições de ensino a fazer a mobilidade social desses estudantes. Isso é o que nos enche de orgulho. É cada história que chega na Orcalove que as pessoas falam, será? Eu faço parte disso? Eu faço parte da mudança da vida dessas pessoas? Essas pessoas mudaram de vida, mudaram a vida das famílias delas, deram outras oportunidades, porque a Orcalove um dia existiu e porque a Orcalove de fato está fazendo essa mudança acontecer. Então, isso pra gente é a maior colheita. Mas tem também o que você falou. Tem paixão, tem habilidades, tem competências e tem dinheiro. E eu acho que 2022 foi o ano que a gente conseguiu realmente consagrar e falar, opa, não é que a coisa está dando certo? Não é que pode realmente dar o retorno para todo mundo? Mas é porque você estava olhando para o lugar certo.
quando a gente está olhando para o lugar certo, a recompensa vem porque é um fato. Deus não fica devendo nada para ninguém. Verdade. Então, ele vai abrindo e vai movendo. E eu vejo você falar, de fato, é com um amor tão grande e não é de fato pelo resultado do número, né? Que da nota, não, é pelo impacto que isso gera. O poder de transformação na vida das pessoas é quando a gente entende, de fato, um propósito. É né? verdade. E ele é muito claro em você. Muito claro. Ele surge dos poros. E isso eu fico feliz de ouvir você falando, por quê? Porque quando eu comecei a empreender, eu empreendi por um propósito que era a Laura na época, né? Então, era para que, de fato, eu pudesse dar para ela uma qualidade de vida melhor. E no início era ficar com ela. Só que o empreendedorismo, ele tem uma nuance que a gente precisa bater na tecla. Ele não vai te dar essa liberdade toda que você imagina, porque o seu cliente acaba se tornando o seu patrão. Porque a gente empreende para entregar algo para alguém. Verdade. Então, a gente não faz tudo a hora que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. Verdade. Não é no tempo que a gente quer. Você não pode simplesmente parar tudo, fechar tudo. Não, hoje eu vou viajar um mês, vou ficar... Não é assim. Não é. E a gente começa pensando, né? Eu comecei a entender pensando, nossa, a liberdade, eu vou fazer. E quando eu percebi, não era assim. Mas o meu propósito naquela época era, de fato, poder entregar para as minhas filhas uma qualidade de vida melhor. Empreendi. Comecei a fazer eventos e descobri nisso uma forma de levar uma experiência diferente no servir. Né? A Bíblia fala que melhor coisa é dar do que receber. Aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Perfeito. E aí eu lembro que eu entendi esse insight e envolvi toda a equipe dentro disso. Falou, não, se a gente está aqui para servir, a gente vai entregar o nosso melhor. Exato. Talvez tenha alguém aqui sentado numa mesa, um convidado, que ele teve um dia péssimo, ou que ninguém nunca serviu ele dessa maneira. E o nosso papel aqui, nós vamos servir. E foi o propósito, né? E durante muito tempo, até Deus, de fato, trazer à tona agora, né? O que ele me chamou para fazer lá atrás. E eu te falo porque hoje eu percebo que tudo que eu vivi, e o Mirable é, de fato, tudo que ele é, para que fosse uma plataforma. E o que eu quero te dizer com isso? Tudo isso ainda é só uma plataforma. Verdade. Deus usa, sabe? Ele usa as etapas, ele usa os degraus, ele usa as circunstâncias e sempre é uma plataforma para algo muito maior. Verdade. Hoje eu consigo ver isso. Eu tô falando isso com você, eu consigo ver Perceber isso. Mas Perceber não é isso. claro, né? No início não é claro. Exatamente. E até porque vai se revelando, né? Mas é de fato por um motivo, né? Por um propósito muito maior. Verdade. E ele vai nos ensinando a ter que fazer essas escolhas ao longo desse processo, né? Então, olha pra você ver. A minha primeira escolha foi, e aí? É o dinheiro ou é o propósito? E se você estivesse lá atrás? Exato, se eu tivesse escolhido lá. Se seu coração estivesse, como que é importante, né? Onde o nosso coração está, aí estará o seu tesouro. Exatamente. Porque se naquele momento fosse, não, eu vou vender e resolver isso, você não estaria aqui contando essa história de transformação. Outra coisa que ele me ensinou, Nai, foi assim, a diferença de sonho e de meta. Sim. O sonho, quando a gente sonha, é pro outro. Não é pra gente. E a meta e o objetivo é nosso. É nosso. E aí eu fui entendendo isso, sabe? Que servir é muito melhor que ser servido. Sim. Né? Então, isso, o dar do receber que você acabou de falar, eu já ia falar sobre isso, você pegou e ela fala exatamente disso. Porque quando eu conseguia perceber isso quando eu fui, falei, pô, peraí, não foi pra isso. Não foi para as pessoas me servirem para eu ganhar só dinheiro ali. Claro, o dinheiro é muito bom, é recompensa, é colheita desse processo. Mas não foi para isso que eu empreendi. Ali eu tive certeza que eu estava fazendo uma decisão diferente do que eu tinha feito lá atrás durante a minha carreira toda. Então, Deus já estava me chamando para algo muito grande. E aí eu fui aos poucos, né, na caminhada e na jornada, Deus foi soprando e ficando mais claro para mim que é esse objetivo. E a cada passo que eu dou e que eu cada vez mais, e não é simples pra gente, por exemplo, quando a gente começa a ganhar, eu comecei a ganhar os prêmios, foi 2020. Então, a gente começou a ganhar, subir e tal. E aí, quando você começa a ganhar prêmio, você começa a ter os fundos de investimento atrás de você. Sim. Fazendo propostas indecorosas. E aí, toda vez que você tem que falar um não para uma proposta, você tem que reafirmar outra vez. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir a outro. E o servir é melhor do que ser servido. Então, peraí, como é que eu vou me doar? Qual impacto eu quero gerar? Qual legado que eu quero deixar? Então, o tempo todo, isso permeia as minhas decisões, inclusive agora, né, que eu vou viver um 2023 bem diferente,
Tomei uma decisão aí, aos poucos, daqui a pouco a gente vai saber, mas uma decisão muito difícil, mas uma decisão muito baseada nisso, do que eu queria para minha vida e o impacto que eu quero gerar ainda. É o impacto, para mim o que a Orca-Love fez ainda não é tudo que a gente tem para fazer, é só o começo. É incrível. É incrível porque na forma como eu vivi o empreendedorismo, que é completamente diferente, que a gente está na área de serviço, a área de tecnologia é uma área que ela expande, ela tem rápido, poder de e ela tem uma escalabilidade. propulsão exatamente muito rápida, né? Então acontece, né, tudo muito assim, rápido. exatamente. Mas é incrível ver que existem pessoas que estão pensando soluções no outro. Porque o fato é que vale a pena aquilo que a gente faz quando começa em nós e termina transformando a vida do outro de alguma maneira. Porque tudo que a gente faz que termina na gente, acabou. Não faz sentido, né? Acabou. Então, assim, fazer pelo outro, isso muda, de fato, a percepção. Porque... E o tamanho e a dimensão. Sim. A dimensão muda. Porque eu comecei... São segmentos diferentes, mas pra você ter noção, Fernanda, quando eu comecei a mudar a forma que as pessoas percebiam o serviço, porque era muito assim, era muito fazer não é de qualquer jeito, mas assim, não gerava experiência. Era aquilo e ponto. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, gente, mas não faz sentido nenhum. Como é que a pessoa vai trabalhar com isso, sei lá, 10, 20, 30 anos, entregando só isso aqui para as pessoas? Porque existe algo na vida das pessoas que a gente não toca. É o que está dentro do coração. Verdade. É a memória, sabe? É o sentimento. Você marca a vida das pessoas num lugar que você não toca. É verdade. Então, eu entendi delas, né? isso. É delas. Então, aquele momento que não volta, aquele frenesi, ele tem que ser lembrado de uma maneira diferente. E quando lembrar, trazer uma memória, tem que ser algo que faz a pessoa lembrar lá atrás quem que provocou aquilo. E quando você fala disso, da carreira do estudante, e que ele vai sair da instituição, e ele vai lembrar que ele está empregado, e que ele conseguiu fazer todo esse processo, e que ali ele descobriu, de fato, quais eram as suas maiores habilidades, e que ele abriu mão de coisas, sabe, que ele achou que era o correto para seguir aquilo que ele queria, e que ele está tendo sucesso, ele vai olhar lá atrás e vai lembrar que foi a Orca-Love que ajudou ele a fazer essa escolha. Isso é lindo, né? E isso tá num lugar que ninguém toca. É verdade. Vai pro coração, né? Exatamente. E é isso que a gente está ensinando para as instituições de ensino. Porque como o software é white label, as instituições de ensino compram a Orca-Love e personaliza com a marca. Sim. Exatamente para gerar esse senso de pertencimento, esse senso de gratidão. Que é o que as universidades americanas fazem muito bem. E aqui no Brasil é incipiente ainda. Então, é um desafio muito grande, mas é um desafio muito gostoso, porque o impacto e o legado que a gente vai deixar é muito grande. E é isso que move cada Orca-Lover lá dentro, hoje, das pessoas que trabalham comigo. Eu falo que, muito além de tudo que a gente está fazendo, um dos grandes objetivos que eu tenho, além de mudar a educação no Brasil, criar um novo capítulo na educação, é construir uma empresa que as pessoas falem bem e tenham prazer e felicidade ao trabalhar, sejam produtivas e felizes. E aí eu falo que, assim, eu tenho orgulho de dizer que 90% das pessoas que estão hoje, quase 100% praticamente, da Orca-Love, mas eu vou conseguir um dia 100%. Vai conseguir. Elas recomendam a Orca-Love para outros. E elas são as próprias defensoras. Eu não preciso defender a marca. Se você vier falar alguma coisa contra a Orca-Love, elas vão defender e não eu. Então, isso é um dos maiores orgulhos que eu tive isso lá na RM e eu queria replicar. Então, quando eu fui lá, eu falei, gente, eu quero criar uma empresa assim, ó, camarada. Uma empresa que dá espaço, uma empresa que privilegia o potencial das pessoas, que olha para as pessoas com esse olhar humano e que seja legal trabalhar. Isso que eu queria, assim, que as pessoas entendessem, porque é muito gostoso trabalhar, é muito gostoso entregar sua potência para o mundo, entender o impacto que você gera na vida do outro. Hoje, cada um dos depoimentos que a gente tem na Orca-Love, dos estudantes, a gente compartilha com todo mundo, desde o desenvolvedor, das pessoas que estão lá na ponta. É importante todo mundo saber. Sabe? Por quê? Porque isso é um combustível, o alimento. Fala, cara, olha só que legal. O desenvolvedor hoje, quando ele cria uma linha de código, ele cria e fala assim, isso vai fazer a diferença na vida do menino. Na hora que ele clicar aqui, quando ele mudar esse currículo dele, as empresas vão perceber isso. Então, eles têm noção que não é código por código, não é entregar por entregar uma feature, não é bater uma meta por bater uma meta, é mudar a vida daquela pessoa, é mudar a vida de mais e mais pessoas, é de dar oportunidade para quem não tinha, é de dar esperança para aquele que não tinha mais esperança de ter nada, ou de fazer alguma coisa na vida. Então, esse sentimento é o sentimento que permeia a Orca-Love e é o que eu quero, assim, como objetivo, ter uma empresa
que as pessoas sejam felizes ao trabalhar. Você percebe, por exemplo, a forma do ensino no Brasil mudou muito. Antes nós éramos extremamente técnicos, depois mudou para o curso superior em massa, e agora o curso superior ele foi migrando, né? Foi ficando híbrido, foi mudando a forma como ele se apresenta. Sim. Esse movimento, você acha que muda a percepção de valor do aluno em relação ao curso, à instituição, essas possibilidades que são naturais, né? Porque ia desenvolver para o digital, para o EAD, isso muda a percepção de valor? Não faz diferença onde ele está. E vai fazer cada vez menos. Isso que a gente está vivendo aqui é uma interação presencial. A gente podia estar fazendo isso online. Sim. Não ia mudar. Verdade. E aí é muito mais conceitualmente para as pessoas. Claro que a energia, o poder abraçar, claro, isso é muito bom. Mas a conexão das informações que a gente trocou aqui, ela tem a mesma intensidade a mesma intensidade que a gente tem quando a gente tem um dispositivo tecnológico nos mediando. Então, cada vez mais eu vejo assim que a educação, a modalidade de ser híbrido, de ser EAD, tantos por cento EAD, tantos por cento presencial, cada vez mais vai ser de acordo com a forma com que você aprende. Você aprende melhor como? Porque tem gente que aprende melhor mais no EAD do que no presencial, outras mais no presencial do que EAD. Por exemplo, a gente que é sinestésico, né, que a gente precisa pegar e tal, a gente tem uma dificuldade maior com EAD. Então, não é tudo que pode ser EAD, porque a gente precisa desse nível de conexão, desse nível de interação, para que a gente possa produzir conhecimento. Então, vai muito mais por esse lado, desse nível de aprendizado, do que a gente precisa e a necessidade de cada ser humano que é individual, do que necessariamente, tantos por cento EAD, tantos por cento híbrido, isso que vai dar diferencial e tal. Não, gente, não é isso que vai dar o diferencial. O diferencial vai ser você entender a individualidade de cada pessoa, como ela se conecta com o aprendizado, quais são as habilidades e potências dela, competências dela, e a partir disso construir, ajudar ela a tomar decisões, melhores decisões de vida e carreira a partir daquilo que ela já é. E isso é o que a universidade não faz hoje no Brasil, né? Então, assim, gente que passou por uma universidade, a gente sabe que a gente nunca discutiu autoconhecimento. A gente nunca discutiu quem era a gente. Era grade curricular e fim. Grade curricular e o boleto bancário. Então, a gente sempre sempre pensou assim, a gente paga o boleto e pronto. E era um número. E a dificuldade que a gente tinha de pegar histórico escolar nas secretarias acadêmicas, que ainda tem, né? Uma declaração que precisa, sempre foi muito moroso. Exato. Porque sempre foi o que a instituição queria que fosse, né? Ou seja, a estrutura dela estava ali. Exato, é isso aqui, aluno, se você quiser. Exato, é isso. Exato. O aluno não era o cliente, né? Exatamente. E aí, de repente, isso tudo muda, o jogo muda, né? Vira, e aí agora elas têm que correr atrás. Então, eu vejo que o que vai mudar a proposta de valor percebida do estudante é quando, de fato, as instituições de ensino olharem ele como um ser humano, de forma individualizada, e conseguir atualizar, flexibilizar e personalizar a sua proposta pedagógica para que o aprendizado, de fato, aconteça e que a instituição de ensino ela seja um mentor de vida e carreira do seu estudante para sempre. Para sempre. Eu preciso voltar para a minha instituição quando eu tomar uma decisão de uma nova carreira, um upgrade e tal. Eu preciso voltar e discutir com ela. Será que isso é bom para mim? Será que é para mim? Será que não é? Quem é a pessoa que eu deveria estar ali com ele? A Okalov é a tecnologia para poder pegar esses dados, mas a instituição de ensino precisa mudar a cabeça para que os coordenadores de curso visem isso, para que os professores sejam verdadeiros mentores dos alunos. Né? A gente fala muito sobre aquele negócio de produção de conteúdo. Cara, o maior produtor de conteúdo do mundo hoje é o Google. A gente vai competir com o Google? Não, mas a gente tem um valor como ser humano singular, peculiar. O que é? O que a gente viveu, ninguém tira da gente, que é a experiência. E como a gente, como docente, pouco utiliza isso para a vida do nosso estudante. Por quê? Porque a gente é sugado para aquilo que a máquina podia estar fazendo e não é usado naquilo que a gente deveria estar sendo usado, que são essas nossas experiências de vida e carreira, nossa visão de mundo, esse compartilhamento de ideias. A gente poderia estar muito mais atuando nisso. Foi o que eu fiz como docente. Eu sempre atuei com os meus estudantes, batendo papo sobre o mercado de trabalho, sobre o que seria da vida deles, as dificuldades que eles teriam. E até hoje, alunos voltam e me falam, professora, o que você acha que eu devo fazer? Por quê? Porque eu criei um nível de conexão, afinidade, que eu toquei o coração. Exatamente. Aquilo que, né, deles, propriamente. E aí conseguiu acessar um lugar que não é palpável. Ele é só isso. E é uma memória, assim, uma gratidão que eles têm eterna. E que volta lá na instituição de ensino por isso.
É isso que muda a educação. É isso que muda. É aquele olhar individualizado, humanizado que as freiras tiveram lá comigo e que não é padrão, porque eu fui privilegiada, né? Porque não é todo mundo que teve isso. Sim, Fui extremamente privilegiada. Mas a gente pode ter esse privilégio hoje, porque a tecnologia pode pegar fazer muito melhor do que a gente faz. Várias atividades hoje que a gente ainda continua fazendo, batendo cabeça, que é a produção de conteúdo, e a gente, de fato, atuar naquilo que a tecnologia nunca vai conseguir atuar, que é esse sentimento, que é o humano, que é a experiência de vida, que é tocar o coração, que é apoiar, é saber que ele está ali para o que der e vier. Essa troca, mas ela muda a percepção de fato do aluno, porque, por exemplo, quando eu formei, eu já trabalhava. Quando eu formei, eu já estava trabalhando. É diferente quando você já trabalha, já vinha, né, em gestão, cargo de gestão, enfim. Mas quando você está se desenvolvendo, né, dentro só quem saiu do ensino médio para ir direto para uma faculdade e tipo assim, meio que cai de paraquedas, por mais que tenha estudado, é um mundo completamente diferente. Sim. E dentro desse horizonte, quantas pessoas trocam de curso, é um monte de coisa que pode acontecer. Verdade. Então, se nesse processo existe isso, tenho certeza, quando a pessoa começa a desenvolver principalmente as habilidades, né, as soft skills, cara, naquele momento, olha, não, peraí, é isso mesmo? E a gente dá a oportunidade também da pessoa conseguir fazer uma escolha, que no caso, Fernanda, vai de fato mudar a vida dela. Porque ela pode estar fazendo alguma coisa que não é o que ela queria fazer. Normalmente, nossas escolhas são por afinidade, né? Alguma afinidade que a gente tem com o tema ou influência familiar. Sim. Né? Então, as duas grandes escolhas que a gente faz ali no ensino, do ensino médio, indo para o ensino superior. Eu gosto de cachorro, vou fazer medicina veterinária. Mas meu pai é médico, você é médico também. E quantos profissionais são frustrados e subestimam toda a sua potência, suas habilidades e competências, se tornam frustrados exatamente por decisões precipitadas, decisões baseadas somente em 2 fatores como esses. Né? Então, a Orca-Love está ali, desde esse processo, para ajudar o estudante a se autoconhecer, tomar a decisão mais correta, mais assertiva, baseada nos seus interesses, valores e paixões, e a partir disso pegar na mão dele, vamos lá, vamos tomar essa ideia. E aí, sim, é um movimento tecnológico, sim, que nós somos tecnologia escalável, mas ela é muito mais que isso. É um movimento de mudança de proposta de valores. Mas você fez ele mudar isso. Então, por mais que as pessoas vejam, de fato, é uma empresa, uma edtech, né, que está aí se expandindo e crescendo e sendo premiada, ainda assim a essência dela continua sendo a transformação de vidas. É isso. Que é a ponta, né? Que é quando a pessoa, você fez ela se tornar isso. E isso é muito o que eu estava dizendo, é onde está o seu coração. Porque nesse processo, eu tenho certeza que você lida com isso o tempo inteiro, né? De várias pessoas chegarem e quererem as ofertas, né? As condições, sempre ali. E você ter que parar e pensar, por que eu escolhi fazer isso aqui? Exatamente. E por quem que você escolheu fazer tudo isso que você faz, além dos seus alunos que estão lá na ponta? Por quem? Difícil, hein? Mas vamos lá. Primeiro, porque foi um chamado, né, de Deus, assim, na minha vida. Acho que isso é muito forte para mim. Eu tenho um temor muito grande e uma obediência irrestrita ao chamado dele. Segundo, porque eu tenho 2 filhas e eu quero um mundo diferente para elas. Eu quero que elas possam ter a oportunidade de fazer melhores escolhas de vida e carreira. Elas possam ter uma educação humanizada como eu tive, não só como privilegiada que fui, mas que elas possam, de fato, conseguir fazer essas decisões melhores para elas e que elas possam ser um instrumento, um agente de mudança para que outras pessoas possam também ter a coragem, como nós tivemos, de fazer valer o empreendedorismo, de fazer valer o protagonismo da nossa vida. Dá para a gente poder sempre fazer melhor, mais, sempre poder entregar toda a nossa potência para esse mundo. Vale muito a pena isso. Eu sempre falo assim que o maior pavor na vida de um ser humano deveria ser não entregar sua potência para esse mundo. O maior pavor, você devia morrer de medo todos os dias, falar, gente, eu tenho que acordar, não fiz. Isso deveria ser o maior pavor de todo ser humano. E eu olho para a Esther e olho para a Sara e falo, tá doendo, a mamãe tá sentindo, vocês também estão sentindo, mas vai valer a pena. Porque é por vocês e por várias outras mulheres, meninos e meninas que queiram, de fato, fazer a diferença no mundo. O que você entende que esse seu poder de transformação
sendo mulher, vai impactar e reverberar no mundo? Eu acho que a gente está pavimentando uma estrada cheia de cascalho, sabe? Muito cascalho. Encontrei um monte de cascalho. E muito buraco. Muito buraco. E aí eu sinto que a gente está colocando esses cascalhos no lugar e passando aquele asfalto para que outras mulheres possam vir e possam encontrar esse caminho mais pavimentado. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Assim, todo mundo me pergunta, fala, eu estou pavimentando. E escuta, estou pavimentando direito, tá? Vai dar certo. Vocês vão ter um caminho menos duro, menos traumático do que a gente teve. E tá tudo bem. E tá tudo bem a gente viver isso. Acho que a gente tem que viver isso. Deus escolheu mulheres fortes e corajosas para fazer isso acontecer. Eu lembro do meu chamado para empreender e ele falou, seja forte e corajosa. E eu nunca esqueço disso. Porque ele sabia o tamanho dos buracos, dos cascalhos que eu ia encontrar, que não são poucos, né? Desde assédios sexuais, morais, propostas, dedos na cara, homens que subestimam a nossa capacidade o tempo inteiro. Chega na reunião, eles conversam como se a gente não estivesse ali, decidindo a nossa vida, ou um projeto que você está incluído, mas você é, de fato, excluída estando. E mulheres também, que adoram puxar tapete de mulheres. Né? Eu fico muito triste, porque quando eu vejo elas brigando, porque agora eu já estou numa posição que estou fora do mundo corporativo, assim, no dia a dia, então eu consigo ver essa coisa acontecer. Eu falo, não, mulheres. Não, a gente não veio para dissipar, a gente veio para juntar. A gente precisa se unir nesse processo, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Então, a gente vê de tudo, vê essa questão da masculinidade exacerbada, né? Muito grande, que são as dificuldades que a gente vê no mundo empresarial, porque é predominantemente masculino, principalmente a área de tecnologia. Sim, isso que eu ia te dizer agora. Menos de 1%, 2% das startups são fundadas por mulheres, né? E 0,01% das startups fundadas por mulheres recebem algum tipo de investimento. Então, a gente está na... Porque até esse processo, até o investimento, ele é preconceituoso. Ele faz essa divisão, porque entende-se, infelizmente. Então, você tem que provar muito mais, né? E eu fico muito triste, sabe, Nay? Assim, de além de ver todos esses obstáculos que a gente enfrenta, a gente encontrar num ambiente de trabalho uma mulher puxando o tapete da outra, né? Uma mulher não dando ajuda para a outra. A gente tinha que ajudar, em vez de fazer isso. E foi assim, quando eu contei para os meus sócios sobre isso, eu falei, gente, sabe onde que eu tive o maior problema? Com mulheres. Sim, eu sofri vários assédios, sim, eu sofri vários dedos na cara de homens, sim, ainda sofro, eles me subestimam muito em várias situações, agora nem tanto mais, eu acho que é por causa da história que a gente vai construindo, claro, vai passando. Porque o resultado ninguém questiona. Exato, é inquestionável, né? Contra fatos e dados, não tem questionamento. Agora vai falar o quê, né? Exato. Mas lá atrás, quando você acreditava na ideia e por mais que fosse uma necessidade, muitos devem ter falado, quem que você está achando que você o que você está achando que você está criando? É o quê? Pra quê? Como assim, né? Como assim? Então, teve muito isso. E eu fico muito... Eu me pergunto muito e falo muito com as mulheres. Quando eu faço palestras para elas, falo muito sobre isso. Mulheres, nós precisamos acabar com esse estereótipo da competitividade que existe, que foi estimulada desde a nossa infância para a gente competir com mulheres. Nós temos que ajudar. Porque nós precisamos ser mais ali e não menos. É muito difícil. É uma mudança, é uma metanoia. Tem que mudar. Cultural. E isso cultural e de dentro para fora. A gente precisa tirar essa capa de que a gente não pode confiar em outras mulheres e que as outras mulheres não querem ver o bem umas das outras. E que a gente, E isso durante um período foi muito claro. E hoje, apesar de estar sendo quebrado, ele ainda é muito forte porque a mentalidade precisa ser transformada. Mas muitas mulheres preferem, por exemplo, eu confio em ter amizade com homens, mas não confio em outras mulheres. Sempre trazendo, né, para o âmbito de diminuir, né, de ancorar. Sendo que, na verdade, o que você está fazendo com a Orca Love e com o seu propósito de vida, porque o legado, a empresa, a empresa, ele é, na verdade, a estrutura. O seu legado é a transformação da vida da pessoa lá na frente, né? Sim. E aí as mulheres, em vez de pensarem assim, nossa, que sensacional, né? Que posso isso também. e tal, eu posso também. Que legal, vou perguntar para ela, vou pedir ajuda para ela. Isso. Mas também, porque você está abrindo essa porta, mas é porque às vezes é difícil as pessoas abrirem a porta para outras. Eu falo por mim.
É difícil as pessoas confiarem na gente, assim, você tem uma ideia, você tem um projeto, um propósito, qualquer coisa que você tenha, a pessoa olha para você e não acredita. É verdade. Verdade. Sabe? E Até aí, os resultados porque acreditar. E a gente sabe que acreditar em alguma coisa sem resultado é muito difícil. Sim. Mas a gente precisa entender que se não houver alguém que vire pra acredita? você que fale, além de você, cara, eu vou com você nesse negócio, não vai, porque sem equipe, sem apoio, ninguém vai em lugar nenhum. É verdade, verdade. A gente precisa se unir mesmo e fazer isso. Então, Precisa se unir, ser essa porta aberta. Eu falo sempre isso, gente, sejamos essa porta aberta, sejamos essa mão, sabe, para Que ajuda. estender e que a gente possa sair desse âmbito que de sobe querer e ajuda a outra. justificar, não. Ah, aconteceu alguma coisa, mas o que a mulher fez? Não, vamos trazer a mulher para dentro, vamos acolher primeiro, vamos ajudar. O que aconteceu é um detalhe, somos mulheres e reconhecemos a dificuldade umas das outras. É verdade, é verdade. Precisamos ser curadas. E a gente vai ser curada é mulher junto, porque aí você coloca pra fora o que tá doendo, e aí uma fala, não, deixa eu te contar, não precisa ser assim. Olha, eu consegui assim, foi assim que eu venci e tal. É uma transformação muito, muito, muito louca, assim. Como que é pra você hoje ser a Fernanda Verdolin, dona da Orca Love, no âmbito que você está? Ai, que pergunta difícil. Eu não me sinto dona. Eu sinto que, assim, sabe aquela coisa de sou dona? As meninas gostam de falar boss, pega boss, CEO e tal. Eu sinto que eu faço parte de uma engrenagem, sabe? E que Deus me escolheu para liderar, para ser um exemplo. Então, eu me cobro muito como exemplo, sabe? Assim, essa sensação, assim, tipo, eu tenho uma responsabilidade muito grande na pavimentação dessa estrada. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de guiar esse povo para que a gente consiga, de fato, ter o sucesso que a Orca Love merece, porque eu acho que ainda a gente só está no começo, vou falar sempre sobre isso, e estamos mesmo, e eu sinto muito mais um peso de responsabilidade disso tudo e um temor muito grande de fazer isso com toda a excelência que esse projeto merece, sabe? Porque é algo de grande transformação, de grande impacto. Então, eu me sinto essa dona da responsabilidade, essa dona de algo muito importante que eu preciso fazer com extrema excelência e zelo. Se você se visse, eu não sei se você já se viu, falando do que você fala, você ia ver de fato a personificação de amor pelo que se faz, de amor pelo propósito. É verdade. Acho que é por isso que é o Orca Love, né? Se você se visse, e isso é muito. A gente contagia as pessoas. É verdade. Tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar, sabe, numa EdTech, e quando elas ouvirem esse podcast, elas vão saber que é o mover daquilo que está dentro, sabe? Ele transforma uma ideia, um querer em algo muito grandioso. Verdade, verdade. Sabe? Então, tem pessoas que nem sabem por onde que anda o mundo da tecnologia. Mas elas vão ouvir através daquilo que você contou, porque em cada tom da sua palavra tem isso, a força e principalmente o porquê. É verdade. É verdade. Sabe o que eu falo? Eu brinco assim que eu queria muito que a gente não foi para a educação básica, né? A gente está na educação superior muito concentrada, mas a gente tem um projeto e uma vontade muito grande de ir lá para a educação básica. Para quê? Para ensinar as crianças a sonharem. Porque o poder do sonho faz isso. Faz as pessoas olharem muito além do umbigo delas e fazem elas entenderem que o propósito é muito maior, é para o outro. Tudo que a gente faz é para o outro. E quando a gente tem esse sonho, a chama não apaga. Quando eu consegui entender que o meu sonho era maior ainda que a Orca Love, que é um projeto lindo e maravilhoso, eu entendi que ela é apenas um dos instrumentos da tangibilização do sonho que Deus colocou no meu coração. É uma plataforma. É uma plataforma. E vai ter outras coisas que vão surgir no meio desse caminho para que eu consiga, de fato, entregar todo esse sonho que eu tenho de deixar esse legado na história da educação do Brasil. Então, e você vai deixar. E vou deixar. E você vai deixar. E vou deixar. Então, isso que é legal, né? Imagina só, se todas as nossas crianças fossem estimuladas, desde a mais tenra idade, a se autoconhecer e a sonhar. E a investir naquilo que elas querem ser.
e não ter que fazer algo que alguém escolheu para elas lá na frente. Exatamente. Por que que elas vão fazer isso? Porque elas vão se autoconhecer. E a partir do momento que elas têm autoconhecimento, que elas sabem do que elas fazem bem, do que elas amam fazer, das possibilidades de atuação, e elas escolham um problema que elas querem resolver no mundo, elas começam a sonhar. E aí, quando elas começam a sonhar, não há limite. O céu é o limite. Exato. E aí você consegue entender, você consegue entregar a sua potência. Aí aquele pavor que a gente tem de morrer sem entregar a potência vai ser implantado em cada coraçãozinho desses seres humanos, dessa geração que está vindo. De certa forma, o pavor eu entendo que ele acaba porque você entende para o que você nasceu. Porque você já ouviu isso? Se você não ouviu, eu vou te falar agora. A gente é para aquilo que nasce. Profunda, hein? Todos nós. E tanto a gente é para aquilo que nasce, que quando de fato você está fazendo o que você nasceu para fazer, uma luz diferente ela vem, o desenvolvimento diferente ele vem, as potencialidades elas vêm, as habilidades elas afloram e o resultado ele acompanha. É consequência, né? Porque nós somos para aquilo que nascemos. É incrível isso, né? Muito forte isso. Imagina se a gente consegue ajudar essas crianças a entender isso lá desde mais tenra idade. Exatamente. Então o mundo vai ser muito diferente, as gerações vão conseguir se impactar, vai impactar muito mais o mundo, né? Então assim, eu acredito muito, muito nesse poder da educação, da gente mudar essa estrutura educacional, ressignificar para essa educação que a gente possa de fato ajudar esse estudante a se encontrar, a se autoconhecer, a sonhar, a entender a importância de fazer para o outro. Muito mais que para ele. Incrível. Amor, pega para mim aqui o papel para eu poder falar dos nossos patrocinadores, porque é importante ressaltar isso, porque esse projeto ele nasceu, na verdade, sim, ele já estava nascido, né? Né, amor? Já estava nascido. E a gente ainda não tinha viabilizado ele de fato. E quando eu trouxe a proposta do podcast, algumas pessoas que me conhecem falaram, não, né, a gente quer estar com você nisso. E eu aprendi que é um critério para mim muito importante, que é o critério da honra. Porque a gente só patrocina aquilo que a gente acredita. E a gente só investe nas pessoas que a gente de fato crê, né, naquilo que elas fazem. Então, essas pessoas estão conosco, né, nessa rodada do podcast. Então, eu quero deixar para vocês aqui, tá, gente? Não só o meu agradecimento, mas falar desses negócios que vocês possam seguir e precisando que vocês possam estar indo até eles, tá? A Renova Contabilidade tem como compromisso ser um apoio empresarial e auxiliar nas dificuldades do dia a dia do empreendedor. Todo empreendedor precisa de uma contabilidade. E é verdade. Por quê? Porque nós precisamos desse apoio fiscal e contábil para fazer uma empresa crescer. Nenhuma empresa cresce sem esse planejamento. Se você já é empreendedor ou deseja empreender e está no processo, você pode entrar em contato que as minhas vão te atender com todo o prazer, tá? Conte com a Renova para que você possa se livrar da burocracia, deixar para a contabilidade e ter a tranquilidade e foco para, de fato, cuidar do seu negócio. Camarim Makes é uma loja multimarcas de maquiagens. Lá as meninas prestam consultoria, gente, personalizada para você comprar o produto certo e nunca mais gastar dinheiro com produto e comprar errado. Quem é que nunca comprou uma base ou um corretivo da cor errada? Todo mundo já comprou um pó que não deu certo. Então lá você tem essa consultoria para te ajudar nesse processo, então você não vai gastar mais dinheiro. Além disso, maquiador lá na Camarim Makes tem desconto especial. Então, você que trabalha com maquiagem, é uma ótima oportunidade para você maximizar os seus lucros, tendo descontos nas suas compras. E a Valéria Nunes, que é uma consultora de imagem estilo, que esteve aqui conosco no podcast, ela faz análise cromática. Inclusive, se estou eu aqui linda, entendeu? Com essa paleta maravilhosa, é porque ela cuidou desse rolê aqui, porque eu não sabia nada com nada. É importante. Sensacional, isso é muito bom. Nada com nada. E ela traz a importância de nós descobrirmos de fato a nossa beleza. Porque quando a gente se conhece, o autoconhecimento é importante por isso. Você se veste valorizando quem você é, você valoriza seus pontos fortes, você se empodera muito mais, porque até um look é capaz de fazer com que as pessoas te vejam de forma diferente. Então, é um trabalho muito legal. Então, obrigado aos nossos patrocinadores incríveis. Se você quiser apoiar o nosso projeto, manda um direct para a minha pessoa. Sensacional, Nay, muito bom. Bem falar dos nossos patrocinadores. Muito bom. E, Fernanda, eu preciso te fazer 4 perguntas. Nossa, 4 perguntas. Qual foi seu maior desafio? 4 não, 5. Seu maior desafio até hoje? Nossa, de vida e de carreira? Pode ser um de vida, pode ser um de carreira. De vida, acho que foi lidar com uma perda
de um filho. Eu acho que foi um desafio grande que eu tive. De carreira, lidar com sócios. Tamo junto. Ai, muito difícil, gente, muito difícil, ansiedade. Então, acho que de carreira foi isso e de vida foi lidar com perda de filho. Acho que foi 2 desafios grandes aí. Um sonho pra agora. Um sonho para agora? Fazer um 2023 incrível, dobrar o número de estudantes no Workalove, 2 milhões de estudantes até final de 2023. Amém. Quero muito. E expandir esse negócio além do Brasil. Uma música que fala com você e que, de fato, consegue te alcançar. Oceans. Ele fala, é uma música que fala sobre Deus nos chamar para águas mais profundas. E eu acho que ele me chamou para 2023 para águas mais profundas. Então, acho que é uma música que está me tocando muito. Amo essa música. Ai, um livro. Uma indicação de um livro. Nossa, difícil. Um livro, a Bíblia Sagrada, né? Para mim é o livro de vida, manual de vida. Além da Bíblia, li agora Martin Luther King. Ai, amo. Minha História de Michelle Obama. Sim. Ai, eu tava vendo e eu vi assim, Michelle... o meu? Não. Gosto muito desses 2 livros. Foram 2 livros que me tocaram muito no ano de 2022. Eu li vários outros livros bons, de empresariais também, mas eu acho que esses livros de biografia têm me tocado demais, assim, sabe, de vida. Então, acho que são 2 livros que, se eu pudesse recomendar... O livro da Michelle é sensacional. Para alguém, eu recomendaria. E tô lendo agora Augusto Cury, Médico das Curas, o último dele. Vou começar a ler, na verdade. Ganhei de amigo oculto da empresa. E aí vou começar a ler ele também. O Augusto Cury, para mim, é uma inspiração de vida também. Um psiquiatra. Ele também é muito que sensacional. Se converteu, né? Exatamente. E eu gosto muito. Ele tem uma sensibilidade muito grande. E uma sabedoria muito grande também. Verdade. Uma frase. Nossa. Onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, ali está o meu caminho, ali está o meu lugar. Que lindo. Bem Workalove. Bem seu propósito. Você transpira. Foi isso que aconteceu, você na minha vida. Isso. De uma forma muito incrível. É. Eu sou muito grata por ter te conhecido. Nós nos conhecemos numa condição bem diferente. A gente estava falando antes de começar a gravar, né? Eu fui participar do Conexus por um convite da Aline. Cheguei lá, ela tava lá para palestrar antes de mim. A gente se encontrou assim. Ela me emprestou o passador de slide. E aí ela subiu para contar a história dela. E assim, as coincidências que são cristocidências começaram a acontecer. E na hora que eu vi 2 filhas, a história, eu falei, cara... Parece muito com a minha. Mulher legal. Sensacional. E aí eu subi para palestrar e eu lembro que quando eu desci, ela já tinha me adicionado Instagram. E tinha me mandado um direct. E foi esse momento que eu tô vivendo foi uma virada de chave muito grande. E algumas falas me marcam porque eu sei que é Deus marcando uma trajetória. Uhum. E eu me recordo direitinho do que você me falou aquele dia no direct, quando você me viu palestrar. Foi muito profundo, né? Foi uma conexão muito grande. Foi muito assim, porque, de fato, nós somos um livro que revela Cristo. É verdade. É verdade. E foi muito sensacional. Isso é muito incrível. Eu que agradeço. Que o Senhor possa expandir seu coração ainda mais. Amém. Porque Ele está no lugar certo. Quando o nosso coração está em Deus, o restante ele ajeita. Amém. Porque quem não tem valor tem preço, Fernanda. Mas quem tem valor e tem propósito, sabe, tem caminho. E tem caminho nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, que ele possa sempre te direcionar
sabe, nessa vertente. Amém. E que ele te abençoe ainda mais. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Eu sou muito grata, eu agradeço que Deus te muito. Amém. Eu que agradeço muito. E que a gente possa estar juntas mais vezes. Com certeza. Estamos juntos 2023, mais e mais. Roladas! Em nome de Jesus. Muito bom. Gente, é esse nosso terceiro episódio. E um episódio incrível que eu tenho certeza que te inspirou muito e muito mais. Até o nosso próximo. Tchau, tchau. Tchau.